Colegas, então, nesta retomada que Lacan faz do Freud para pensar o trauma como algo do passado, que tem essa face fantasmática no inconsciente, ele está também retomando uma teoria da memória. Uma teoria da memória que já está presente também em Freud, trazendo o quê? Que a memória que se manifesta, na verdade, é a reevocação da lembrança, a lembrança do trauma, com sua força atual e presente. Então, se pensarmos na rememoração, o rememorar é trazer esta lembrança para o presente com a sua força. A história, por sua vez, é a síntese presente do passado do sujeito. É como o sujeito traz para o presente o seu passado. É o seu centro de gravidade. E guardem essa palavra, reevocar, porque a memória nada mais é do que uma reevocação, vocação, olha, de chamado, trazer, chamar novamente a lembrança para o que? Essa memória que está sendo narrada no presente. Logo, colegas, o que é narrado neste presente não é o fato que aconteceu no passado. Aquilo não vai ser retomado. Mas percebem o quanto essa memória ela já passa por atualizações. A memória ela é atualizada. O analista ele não pode trabalhar com a verdade, o que aconteceu, mas com a verdade do sujeito, o que é que ele rememora, o que é verdade para ele. Então, o analista não é uma espécie de investigador, Sherlock Holmes do passado. Saber o que de fato, olha, o que de fato aconteceu, não. Mas saber o que é reevocado por esse sujeito. Daquela lembrança. O que é que retorna para ele. Nesse sentido, qual a natureza da resistência? O Lacan vai nos trazer lá no seminário 1 que desde a sua manifestação no consciente até as suas raízes no inconsciente, chegamos logo a uma região em que a resistência se faz sentir tão nitidamente que o sujeito vai se aproximando daquele núcleo, percebem? Aquele núcleo que falamos do recalque, mas há a produção dessa resistência. Todas as vezes que nos aproximamos de um complexo patógeno, ou seja, aquele complexo que vai nos produzir sofrimento, esse sofrimento egóico, porque quando ele vem à consciência, essa é a teoria freudiana, produziria sofrimento ao sujeito. É antes a parte complexa que se pode converter em transferência, que é empurrada em direção ao consciente e que o paciente se obstina a defender com maior tenacidade. Logo, colegas, a produção de resistência, ela se converte em transferência, nessa relação que é egóica do analisando ou paciente com o analista. Logo, chegamos a uma região em que a resistência se faz sentir com maior nitidez, quanto mais se aproxima do núcleo patógeno.
A resistência emana mesmo do processo de aproximação do discurso com o núcleo recalcado. Se não há aproximação do núcleo recalcado, colegas, não há resistência. E se não há resistência, não vai haver, então, transferência. Aqui nós vamos relacionar transferência à resistência. A transferência, ela se produz justamente porque ela vai satisfazer, colegas, a resistência. E isso se reproduz num número incalculável de vezes ao longo da análise. Então, essas resistências e a transferência, elas vão se produzir muitas vezes durante a análise. Freud vai localizar a resistência enquanto fenômeno na experiência analítica. Percebe que, a partir daqui, nós já não podemos analisar a resistência a partir do ego, mas sim a partir do inconsciente, porque ela só vai se produzir quando o discurso está se aproximando do núcleo recalcado. Por isso que é no movimento do qual o sujeito se revela, o sujeito do inconsciente vai se revelando, que aparece o fenômeno da resistência. E quando a resistência é muito forte, surge então a transferência, colegas, seria então a atualização da pessoa do analista produzida pela resistência. Veja, o que Freud nos ensina e o Lacan vai trazer, que o bom método analítico consiste em reencontrar uma mesma conexão, uma mesma relação, o mesmo esquema, que se apresenta ao mesmo tempo nas formas vividas, em comportamentos e também no interior da relação analítica. E esse mesmo esquema, colegas, essa mesma relação, ela vai se apresentar o quê? Na transferência. Por isso que a transferência, na verdade, é esse reencontro do sujeito com alguém ou algo dele na pessoa do analista. Não é a pessoa do analista por si só, mas o que o sujeito reencontra dele, desse passado, naquela pessoa. Essa é a teoria freudiana, da qual o Lacan vai partir para o estudo da transferência. E o recalque? Segundo Freud, na origem, para que o recalque seja possível, algo derradeiro já constituído primitivamente, um primeiro núcleo recalcado, que não só não se revela, esse núcleo não se revela, que falamos ali de uma espécie de umbigo, que ele traz o umbigo do sonho, mas que por não se formular, é literalmente como se não existisse. Logo, esse núcleo do recalque, ele é o centro da atração dos outros recalques ulteriores. Os recalques que venham a existir na vida desse sujeito, eles vão ser atraídos por uma espécie de recalque anterior, primitivo, em que vai ser a experiência original do trauma, o primeiro núcleo do recalque, a que nunca, colegas, chegaremos nesse sentido. Isso é importante observar porque alguns autores vão chamar de recalque primário ou de trauma primitivo. É o núcleo do recalque. Então, ao longo da história do sujeito, ele vai ter outros recalques que vão sofrer uma espécie de atração nesse núcleo. E o discurso ele vai se aproximando do recalque, do núcleo recalcado e produzindo o quê? A resistência. Quanto mais forte, mais essa resistência
passa, retorna para a pessoa do analista enquanto transferência. Nesse sentido, logo, o que está excluído do discurso é o que o Freud dá importância. Porque o que está excluído do discurso é o que está recalcado. Exemplo disso é a memória dos sonhos. O que se exclui naquela memória dos sonhos é o que o Freud dá importância. Por isso, quanto mais o texto é incerto, mais ele é significativo. Quanto mais o sujeito diz eu não tenho certeza, mais ele é significativo para nós na clínica. Porque, colegas, essa incerteza ou o esquecimento, ele está aí manifestado pela degradação da palavra na sua relação com o outro. Ou seja, pela resistência que se dá nessa relação. É o esquecimento, a incerteza, ou não sei se foi bem assim. É aí que nós analistas vamos buscar ouvir, vamos olhar, vamos dar atenção. É na medida que a confissão do ser não chega a seu termo, que a palavra se lança inteiramente na vertente em que ela se agarra a esse outro. Porque, colegas, a palavra é a mediação entre o sujeito e o outro. E esse outro aqui, essa figura do analista. É pela palavra, essa palavra que se agarra a esse outro, a esse analista, em que se dá a relação. Não podemos esquecer aqui que o Lacan está dentro de uma teoria já do inconsciente estruturado como a linguagem. A palavra, colegas, é uma revelação. É o móvel último do que procuramos na experiência analítica. E por si, a resistência, ela se produz no momento em que essa palavra ou essa revelação não se diz. É aí que o sujeito se agarra ao outro. Porque, colegas, essa palavra que não se diz é aquela palavra, aquele discurso que justamente ele está o quê? Próximo do núcleo do recalque, do que não pode ser dito. A resistência com efeito encarna-se no sistema entre o eu e o outro. Esse eu do ego, do analisante, com o outro do analista da análise. Mas ela se realiza em tal ou tal no momento da análise. Embora ela se realize no setting analítico, essa resistência entre egos, ela é observada, ela parte de outro lugar, colegas. Esse é o ponto. Ela parte de outro lugar, que é o lugar do inconsciente, o lugar do recalque. Nós só podemos observar a resistência a partir do fenômeno da transferência. E essa transferência que dá no setting. Mas é olharmos que, quando ela se dá, é porque esse discurso produzido chegou lá, se aproximou do núcleo recalcado, que é da ordem do inconsciente, que é da ordem, colegas, do trauma. Então, a saber, aqui estamos dentro de um percurso que o Lacan vai fazer pela obra do Freud, para analisar o que a técnica freudiana, a técnica da psicanálise, que passa por esses elementos tão importantes que são as resistências e o fenômeno da transferência, dois fenômenos observados unicamente na clínica psicanalítica. Não que esses fenômenos eles não ocorram em outras clínicas ou nas relações cotidianas, eles ocorrem, mas só o analista os observa
e os leva em consideração na sua clínica.